Para completar, John Arias explicando por que escolheu o Palmeiras em vez do Flamengo. Falo também sobre Luiz Araújo. É verdade que o atacante do Flamengo quase trocou o rubro-negro pelo Galo. E fala também de João Gomes. O ex-volante do Flamengo, que faz sucesso na Premier League, pode voltar para o rubro-negro? Isso você fala nas últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo. Que história é essa de que João Gomes, volante revelado pelo Fla e atleta da seleção brasileira, pode trocar o Wolverhampton pelo rubro-negro a partir de julho? Seu time é o último colocado do campeonato inglês e será rebaixado. Dá para imaginar que o João Gomes, hoje com 25 anos de idade, será negociado em julho. E começaram a especular que o Flamengo teria a intenção de repatriá-lo. Formação não confere. Hoje, a versão do Felipe Luiz é de que essa função de volante está super resolvida. Não há necessidade da contratação de mais um atleta, até porque, certamente, para contratar o João Gomes, vai haver a necessidade de um investimento acima dos 40 milhões de euros. Para piorar, existe uma concorrência pesada. O Manchester United e o Napoli são dois dos clubes interessados no brasileiro, que tem 29 partidas na atual temporada e uma assistência. Ele é titular absoluto e um dos poucos que tem se salvado na péssima campanha do Wolverhampton, mesmo time que acaba de vender John Arias para o Palmeiras. Só para completar o noticiário rubro-negro, descartar que exista qualquer possibilidade de Matias Vinha voltar ao Fla. Essa especulação surgiu nas redes sociais. Ele segue emprestado ao River Plate sem nenhum problema. A saideira sobre o Flamengo: o Manchester City está de olho em Wesley, lateral direito que já foi do Fla. Negociação que poderia ultrapassar os 310 milhões de reais. O Flamengo, como clube formador, tem direito a um percentual. Hora de falar sobre a chance de Luiz Araújo deixar o Flamengo. Nessa sexta-feira surgiu a informação de que o atacante só não virou reforço do Galo porque Jorge Sampaoli foi demitido. A informação, a notícia dava conta de que o Sampaoli já havia ajeitado tudo e que o Luiz Araújo trocaria o rubro-negro pelo Atlético Mineiro. Fui consultar a fonte muito próxima ao Luiz Araújo e a pessoa disse: Nicola, nunca esteve perto de fechar, não existiu negociação avançada. Houve uma sondagem do Atlético, o São Paulo de fato queria a contratação do Luiz Araújo, mas o Flamengo desde o início disse que não havia possibilidade de negociação. Mas à noite surgiu ainda a informação a respeito das cifras. O Atlético estaria disposto a gastar 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Repito, o Flamengo não tem a intenção de negociar o Luiz Araújo, a menos que as propostas sejam acima dos 10 milhões de euros. Dessa maneira, dá para cravar que o Luiz Araújo não será reforço do Galo, independentemente da permanência ou da saída do Sampaoli, que foi confirmada na última quinta-feira. Quero te falar agora por que John Arias decidiu jogar no Palmeiras em vez do Flamengo. Vale a lembrança de que antes de se acertar com o Verdão, o Arias foi alvo de uma proposta do rubro-negro. O Flamengo chegou a oferecer 23 milhões de euros ao Wolverhampton. Antes que o time inglês respondesse, o Palmeiras apareceu com 25 milhões de euros e acabou levando a melhor. O negócio com o Flamengo não aconteceu por causa do próprio jogador. O John Arias, em sua apresentação como novo reforço do Palmeiras, nessa sexta-feira, disse o seguinte, abre aspas: nada mudou, tenho um respeito muito grande pelo Fluminense. O futebol é dinâmico e o Palmeiras me abriu essa possibilidade. Mas, por respeito ao Fluminense, recusei o Flamengo. Não sei se isso vai servir para dar uma aliviada no moral do atleta. A verdade é que o Arias queimou seu filme com o Fluminense porque havia prometido ao torcedor tricolor, antes de trocar o Fluminense pelo Wolverhampton, que quando voltasse ao Brasil, se é que ele voltaria, só jogaria no Fluminense, o que não aconteceu. O Flu também chegou a fazer proposta a menor entre as ofertas de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras ofereceu 25 milhões, o Flamengo 23 e o Fluminense ofereceu apenas 20 milhões de euros. Nessa apresentação no Verdão, o Arias também foi perguntado se fracassou na Premier League. Olha o que ele respondeu, abre aspas: o artilheiro do Wolverhampton fez 2 gols, eu fiz 1. São contextos totalmente diferentes do Fluminense e do Wolverhampton. A temporada lá é ruim coletivamente, com isso é quase impossível ter um rendimento bom, além de que o ambiente não era o ideal. Ou seja, o Arias afirma que não foi mal, ele foi vítima de um contexto, de um coletivo que não funcionou. De fato, o Wolverhampton vive fase horrorosa, lanterna do campeonato inglês. Existe o risco de o Wolverhampton ter a pior campanha da história do futebol inglês, desde que o torneio passou a ter essa cara de Premier League.
Preciso falar também do Flamengo de olho no novo Pogba brasileiro. Já o Flamengo corre o risco de perder um patrocínio que assegura cerca de 40 milhões de reais por ano. Já Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, pode voltar ao futebol brasileiro. Atleta de 29 anos de idade, que pertence ao Istambul Başakşehir, é titular na Turquia, seu contrato se encerra em junho. Ou seja, o Léo Duarte já pode assinar um pré-contrato. O Fluminense, o Corinthians e o Internacional são os maiores interessados. Importante registrar que se ele assinar o pré-contrato por agora, chega sem qualquer custos a partir de 1º de julho. Quero registrar também que o Léo Duarte é a opção bem mais barata e fácil na comparação com o Nino, zagueiro que pertence ao Zenit, e Adrielson, que tem possibilidade de se mudar para o futebol russo. Atleta que no Flamengo fez boas apresentações, chegou a jogar no Milan, comprado por 10 milhões e 600 mil euros. No Milan oscilou, acabou se mudando para o Istambul Başakşehir por 2 milhões de euros. Jogador interessante e de custo bastante baixo. Só para completar o noticiário do Flu, contar que o tricolor desistiu da contratação de Boa. E o Flamengo corre o risco de perder um patrocínio de 40 milhões de reais por ano. É que o Banco BRB passa por enormes dificuldades financeiras. E o contrato entre as partes, que termina em março, não deve ser renovado. Rubro-Negro tem direito a 25 milhões de reais por estampar a marca do BRB na manga, além de outros 15 milhões de reais como remuneração por conta do Banco Nação. Você sabe, o BRB tentou salvar o Banco Master da bancarrota e ao longo dos últimos anos investiu 16,7 bilhões de reais em carteiras do Banco Master. Com a falência do Banco Master, o BRB se viu em condição financeira extremamente complicada, precisando, por exemplo, reduzir de forma drástica o investimento em publicidade. Para essa temporada de 2026, o BRB estimou ser capaz de bancar com patrocínios apenas 50 milhões de reais. Metade dessa grana precisaria ser paga para o Flamengo e existe a possibilidade de um não acordo. O Fla já foi avisado do risco de perder esse patrocínio a partir de março e está no mercado em busca de outros parceiros. Vale a lembrança de que o fato de estar muito bem esportivamente falando traz no presidente BAP a expectativa de que um novo parceiro possa chegar para pagar talvez até mais do que os 25 milhões de reais fixos pela manga e outros 15 milhões de reais com a arrecadação do banco. Que o Flamengo é o time mais popular do país, nenhuma novidade, mas há um instituto de pesquisas assegurando que o Flamengo tem mais torcida do que Botafogo, Fluminense e Vasco somados. De acordo com o Instituto Prefab Futuri, 59% dos entrevistados nessa pesquisa se declararam torcedores rubro-negros. O problema é que a soma dos três rivais é inferior ao do número de torcedores do Flamengo. O Vasco aparece como o segundo time mais popular do estado, com 14,5%. Botafogo e Fluminense com 7,3% cada. Isso demonstra um enorme contingente de rubro-negros, com o Vasco bem tranquilo na segunda colocação e Botafogo e Fluminense extremamente distantes. Gostaria muito que você, torcedor de um dos quatro grandes, opinasse sobre essa pesquisa. Ela parece condizente com o que você vê no dia a dia? É essa a diferença mesmo? Do Flamengo batendo 60%, do Vasco ficando com 14,5% e de Fluminense e Botafogo somados, se aproximando apenas do Vasco. Gostaria de saber a sua opinião. Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Só para completar mais uma sobre o Flamengo, Carbone, zagueiro da base, que tinha contrato até dezembro e não seria aproveitado, foi liberado num acordo de rescisão amigável e vai ser reforço do Lugano na Suíça. Rapaziada, boa, mais um giro de notícias do Flamengo neste sabadão agitado, animado e muita informação para você ficar atento e antenado sobre tudo que está sendo falado do maior clube do mundo, o mais querido do Brasil. Rapaziada, olha, tem um link na descrição aí no comentário fixado também, tá? No primeiro comentário fixado e o QR Code, você pode apontar a câmera do seu smartphone, do seu celular, para você comprar a camisa, o manto do Mengão, já com desconto exclusivo lá no Mercado Livre. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!